Salve aí, pessoal. Dogões Doguinho na área. Tá chovendo, tem um monte de coisa pra fazer e não vou poder fazer. Queria roçar, tenho que aspirar a piscina. Como é que eu vou fazer chovendo, né? Sejam bem-vindos no canal aí Dogões Doguinhos. Vamos falar um pouquinho de obra, né, hoje. Mas é um assunto interessante, né? Muita gente tem interesse. Eu tava vendo o canal Macete da Construção. Pô, o pedreiro é de mão cheia, cara. Ele fala um monte de coisa. E ele fez uma live falando sobre tijolo ecológico. E aqui, ó, tá o fatídico, ó. Aqui, ó, isso aqui é tijolo ecológico. Tá, vou mostrar uma coisa pra vocês. Por exemplo, aqui, ó. Olha a beirada desse tijolo, ó. Como é que o cara entregava o tijolo, ó. Então, eu tive muitos problemas com esse tijolo, cara. Mas muitos, ó. Aqui, ó. Quer ver? Os defeitos do tijolo, ó. Aqui, defeito da colocação. Deixa eu acender a luz aqui, ó. Se melhora. Aqui, ó. Essas beiradas quebradas, ó. Tá? Então, assim, eu tive muito problema com o cara que fabricava o tijolo e com o empreiteiro, certo? Então vamos falar do tijolo ecológico aí, um pouco, tá? Da minha experiência. Olha lá, ó. Olha. Tá vendo? E essas manchas foi porque eu passei um verniz aqui meio de qualquer jeito. Eu tinha envernizado ele todo por fora. Tá vendo ali, ó? E ali já pegou menos, ó, já chupou o verniz todo. Esse tijolo aqui até tem uma cor bonita, cara. Você mete um verniz em buia nele, ele fica lindo, tá? Eu tenho fotos da casa, como é que ela era linda, vernizada. Mas eu tive muitos problemas com esse tijolo, mas muitos, tá? Muitos mesmo. Com a obra. Bom, primeiro, vamos lá. Esses cachorros doidos fizeram, cara. A casa, até essa primeira janela, por exemplo, ó, ali é tijolo ecológico, dali pra lá não é mais. Então, assim, eu tenho quase metade da casa mesmo, não vou envolver garagem, né? Porque a garagem tem um espaço grande ali, né? Ela é de tijolo ecológico. Tá arrumando treta por causa do assim, né? Ali embaixo também eu fiz um quartinho, ó, de tijolo ecológico lá, ó, pra guardar material. Tô até precisando fazer uma manutenção nesse quartinho. E chovendo, cara, aí me quebrou, cara, não tem nada. Botamos aqui, ó, aqui não tinha muito o que fazer, vamos fazer agora uma massa aqui para melhorar isso aqui. Vamos ver o que vai dar para fazer. Então, assim, o cara lá do macete... Ó, um bicho doido. Ixi, que bicho é isso? Sei lá que bicho é isso. Não quer desvirar. Poucos cachorros pegam isso aí. Aí o tijolo ecológico, vamos lá. Primeiro vamos falar do que eu acho que é o tijolo ecológico, depois eu vou falar da minha experiência com tijolo, né, que foi terrível. Esse cara, acho que ele queimou o tijolo aqui na região, a fábrica dele nem existe mais. Aliás, ele fez cara, coisas que não dá nem pra comentar, cara. O cara era... Não vou ficar aqui falando palavrões, né? Mas o cara, no final de tudo, quando já tá tudo zoado, ele ainda vendeu a fábrica pra um cara e o cara quebrou. Cara, foi uma coisa assim surreal. Assim, bom, enfim. Deixa quieto. Ele vendeu pro gerente dele lá. O cara ainda foi lá, vendeu a casa boa que ele tinha na cidade, pagou, comprou a fábrica e quebrou. Porque o cara tinha queimado o tijolo, né? Enfim. Isso aí são outros problemas. O tijolo ecológico, ele é uma ideia, assim, fenomenal, tá? Eu acho uma ideia boa, muito boa. Não é altíssima tecnologia, óbvio, né? Isso que eu tô falando, né? Não é o chip de autoprocessamento de inteligência artificial. Mas ele é uma ideia boa para você construir. Se você fizer o tijolo bem feito, for resistente, eu acho que esse cara, como ele estava enrolado com as entregas de tijolo, eu acho que
Eu acho que ele não estava usando a quantidade de cimento certa, o tijolo não estava curando o tempo que precisava. Aí o tijolo ficava cheio de defeitos. Só de você jogar ele num caminhão e tirar, já dá problema no tijolo, entendeu? Até porque você tem que fazer um teste de resistência no tijolo. Então, se o cara tá fazendo isso, o tijolo já não tem tanta resistência, né? Então, assim, mas vamos dizer o seguinte, você tá numa área rural longe de tudo. Você tem ali terra, tem como... você quer fazer uma casa numa fazenda, num lugar de difícil acesso, que você tem bastante terra ali. Uma terra que você consegue construir o tijolo. Você vai lá, compra os moldes, pega uma betoneirazinha para misturar a massa, a areia, a terra com o cimento, né? E aí você compra uns moldes do tijolo. Cara, você mesmo fabrica seu tijolo. Se você tiver uma mão de obra, que é outro problema, mas geralmente fazenda tem alguma parte lá de mão de obra. Então você pega a mão de obra e põe para fabricar o tijolo. Quando você vê lá, você tá com 15 mil tijolos, 20 mil tijolos. Você já dá para você fazer bastante coisa, cara. Entendeu? Acho que com 20 mil tijolos, você faz já uma casa boa. Entendeu? Com bastante, né? Bastante espaço. E ele tem a vantagem de ser uma obra rápida. Aquilo você vai colando igual o Lego. Você faz um projetinho e toca, vai embora. Só que o cara que está construindo, ele tem que ter muito zelo na hora de montar o tijolo. Por que eu falo isso? Não é o cara igual o cara que fez aqui, que deixou de botar concreto em algumas partes importantes, né? Que na hora da parte elétrica, quando eu vi, o cara não tinha passado, não tinha deixado pontos específicos, porque o tijolo ecológico você passa a parte elétrica e a parte hidráulica com uma certa facilidade, só que você já tem que ir no início já definindo e já colocando. Você vai montando os tijolos e o cano você já começa a colocar o cano onde vai ficar, já faz o buraco no tijolo, por exemplo, onde vai sair a torneira, onde vai ter a pia, onde vai ter... Você já deixa... O que é, menino? O que é, menininho? Você não quer sair daqui, não? Seu velhinho. Então, assim, ele é se você tem uma obra bem planejada, você não pode sair subindo sem você tá com seus pontos de luz, tá com seus pontos de água, seus pontos de internet. Você já deixa ali tudo no esquema, entendeu? Não e às vezes também não é tão difícil você, por exemplo, você tá construindo aí quebra um tijolo no meio. Cara, é fácil trocar um tijolo. Você corta ele na lateral, tira e coloca outro, cola lá direitinho. Outra coisa, por exemplo, que se eu fosse fazer hoje outra obra de tijolo ecológico, eu mudaria. Eu não colocaria argamassa C1 para colar, eu colocaria C2. Ah, tu vai gastar bem mais de argamassa. Cara, mas vale a pena. Vale a pena, porque eu derrubei uma parede aqui em cima, que eu tinha que... como a gente emendou a laje, eu tive que tirar a parede que tava no meio aquela meia parede, né? Que tem ali em cima, né? Cara, a argamassa não cola aquilo direito não, cara. Aquilo tu dá um chute e tu joga tudo no chão. É porque você tira a cinta em cima, né? Óbvio que a parede fica um pouco abalada, mas tem lugar que cai tudo, velho. Entendeu? Eu acho que aquilo não cola muito bem. Eu não sei se poderia ou jogar um pouco mais de cimento na argamassa C1, fazer uma mistura melhor para colar aquilo, para colar o tijolo, cara. Enfim. Mas seguindo a ideia, por exemplo, de você, às vezes, fazer uma casa popular, ou até fazer uma casa chique, entendeu? Fazer casa de fazenda, que o cara teria muita facilidade, entendeu? Você ficar pedindo, às vezes, caminhão de tijolo para chegar na fazenda, é caro o frete, às vezes você não consegue ninguém para te entregar. Então tu vai fabricando os tijolos ali, cara. A hora que você tiver uma quantidade boa de tijolo, cara, tu não vai gastar nada, tu só vai gastar mão de obra e um pouco de cimento. Entendeu?
Você vai trazer, pode trazer isso no próprio veículo da fazenda, na picape da fazenda. Vai trazendo semanalmente um pouco de cimento e vai fabricando os tijolos. E você pode deixar ele na chuva, pode deixar, é até bom. É até bom. Quando você fabrica ele, aí você vai pondo lá, vai pondo pilhas sei lá, de 500 tijolos, de 300 tijolos. Vai pondo umas pilhazinhas lá. Ou se puder até fazer um engradadozinho e tal, vai fazendo. Aí, quando ele tá curando, se chover, não é ruim não, é até bom. Chover, molhar ele um pouco, ele absorver um pouco daquela água, depois ele seca no sol, entendeu? Ele já tem que estar meio curado, né? Que eu acho que antes dele tá daquele prazo mínimo, que eu também não sei, teria que estudar. Acho que eu não sei se é 3 ou 5 dias, sei lá. Ele tem que estar coberto. Aí depois você tira ele, né? Pode deixar ele na chuva. Não tem problema, no sol, na chuva. E aí você inverniza e resina, ou seja, você não precisa rebocar sua casa, você economiza muito na mão de obra. Eu tive que rebocar porque o meu tijolo aqui estava horrível. Você não precisa rebocar, você não precisa... Você pode resinar ele, você vem com a resina bem líquida, deixa ele puxar bem a resina, depois você dá uma mão só, cara, é rapidinho. Aquela resina não vai sair dali nunca mais. Se é uma resina de boa qualidade, acabou. Então, você não vai gastar com reboco. Ele por dentro da casa, ele já decora a casa, dependendo da parede que você... Às vezes você até quer passar um grafiato lá, uma massa assim, ó. Como é que fala mesmo? Esqueci. Isso aí eu até usei massa corrida mesmo. Mas dá, você passa direto no tijolo. Se você quiser emassar, quiser fazer um detalhe numa parede, a outra você deixa o tijolo aparente, fica bem bonito. No banheiro, por exemplo, você não vai rebocar para colar o piso, você já cola direto. O tijolo, se ele fica bem montado, bem esquadrejada a obra, se eles vão levantando ele direitinho na linha, cara, fica perfeito, fica perfeito. Você não precisa, até para você colar um azulejo numa cozinha, fica muito fácil. Você cola por cima do tijolo. Então ele tem muitas vantagens, tá? Pingou. Luco. Que é isso? Quer tirar o pretinho da comida? O que foi, dona Bela? É pra bater no pingo, não. Aí cara, eles comeram tudo. Tu tem que parar de ficar derrubando a comida, pingo. Então, assim, o tijolo ecológico, ele tem umas qualidades muito boas. E se for um tijolo bom, resistente, fez o teste lá, aquele teste Tem um teste que faz nele, que põe peso nele e tal. Cara, tu faz obras até tipo tijolo estrutural. Tu faz, acho que até 2, 3 andares você faz tranquilo. Sem coluna, sem nada. Essa coluna vai por dentro dele, o ferro dele. Aí o engenheiro vai calcular, né? Onde tem que botar o ferro e o concreto por dentro dele. Você faz coluna isolada, você faz o que você quiser. Você faz uma coluna dessa aqui, ó, com tijolo. Eu tenho coluna ali de tijolo ecológico. E assim, o pedreiro não precisa ser especializado, não. É um pedreiro que assenta um bloco ou um tijolo, ele assenta com muita facilidade o tijolo ecológico. Tá? E tem uma desvantagem no tijolo ecológico. Por exemplo, você vai botar um furo, vai pregar um prego na parede, você não vai conseguir. Você tem que usar a furadeira e não pode furar no meio dele. Ali no meio dele. Desculpa, tem que furar no meio dele. Se você furar ali no meio do meio, né? Tira traça o meio e traça o meio entre o meio e a ponta dele, ali é onde tem um buraco. Ali você não consegue furar. Então, isso aí quanto mais aparente ele ficar, mais fácil para você furar e colocar bucha, botar armário, essas coisas, né? Você consegue também, não tem problema nenhum. Tem que ser um tijolo resistente, um tijolo bom, um tijolo bem acabado, né? E eu tinha muito pouca experiência de obra, né, naquela época. Então eu me lasquei bonito. E assim, hoje, pelo preço, não vale a pena, tá? Não vale a pena. Porque quem ainda vende um tijolo ecológico aqui, o tijolo é muito caro, tá? É coisa para
É muito melhor você botar um tijolo... Ah, mas... Bom, você tem que pôr na ponta do lápis, né? Porque o tempo que você vai gastar rebocando, o tempo que você vai gastar fazendo outras coisas, você tem que saber se vale a pena ou não. Eu achei que foi muito melhor pra mim depois fazer o resto da casa com tijolo normal. Porque eu comprei logo acho que foram 3.000 tijolos. Não. Sei lá, eu comprei acho que... Não sei se foram 3.000 tijolos, sei lá, não lembro mais a quantidade. Eu paguei bem barato na época, né? O cara entregou o caminhão de tijolo aqui. Comprei 50 sacos de cimento, veio um caminhão direto também, pra gente fazer as coisas aqui, gastou tudo. E, enfim, se eu tivesse... E eu fui fazendo por etapa, né? Até hoje eu tô em obra. Então isso pra mim facilitou. Porque se eu tivesse que comprar a quantidade de tijolo pra fazer isso aqui ecológico, eu não teria o dinheiro na época. Pra terminar essa casa do jeito que eu fiz aqui no tijolo ecológico. Então, assim, a ideia é boa. Até onde eu sei, não há relatos de problemas de desabamento, essas coisas com o tijolo ecológico, desde que a obra seja bem feita e o tijolo tenha a resistência ideal. E a pessoa, você também tem que proteger o tijolo depois, né? É bom você resinar ele, invernizar ele ou pintar. Aí depende da que a pessoa... não deixar ele no tempo, é bom você dar uma... Porque ele não é um tijolo queimado igual o tijolo normal, né? Ele é um tijolo químico. Ele cura com o cimento. É uma mistura de terra com cimento, né? Então, assim, eu acho muito prudente e deve ser feito resinar o tijolo. Você selar bem o tijolo, tá? É a minha visão, né? Quem entende aí pode estar falando aí que eu não deixaria o tijolo sem curar ele, sem selar ele, né? Do tempo, né? Pelo menos na parte externa, né? E nos banheiros, né? Na cozinha. A cozinha, se você quiser, se você resinar ela bem e tal, se você quiser, você não precisa nem pôr azulejo. Não vai te dar problema nenhum. Se o tijolo estiver bem assentadinho, ele for bem lisinho, se resinar ela, o tijolo aparente na cozinha não pode ficar, não tem problema. Você só põe e no banheiro, idem. Você só põe um azulejo ali, só na área da pia ali, pra fazer um roda-mão, alguma coisa. E não precisa, você economiza muito com essa obra, entendeu? Então, assim, como eu peguei um tijolo de má qualidade e eu fiquei enrolado no meio e eu já tinha pagado o cara, assim... Cara, eu me coloquei numa situação difícil, entendeu? Eu fiquei difícil. Eu tive que trabalhar com o tijolo que estava aqui. Senão nem o que eu fiz eu ia fazer. Enfim. Mas se você consegue um tijolo num preço bom, você mesmo consegue fazer sua casa, tá? Você nem precisa de pedreiro, tá? Porque o tijolo ecológico, ele é muito fácil. Você tem que ser organizado e planejado. Você ficar bem planejadinho. Se você, por exemplo, você chegar lá, eu vou fazer uma casa igual aqui. Eu comprei o terreno, não tinha dinheiro nenhum. Comprei o terreno financiado, tal. Terminei de pagar o terreno, comecei devagarzinho a construir. Quer dizer, essa parte não, essa foi rápida, que eu tava até com dinheiro na mão na época, que eu tinha vendido um negócio que eu tinha. E aí eu, meti o dinheiro aqui. Aí eu consegui fazer aquela parte da casa. Só que o cara atrasou, a casa não ficou pronta pro Natal. Cara, foi uma confusão. Enfim. Então, assim, você pode não ter nem que pagar a mão de obra. Você, sozinho, você faz. Porque o que você precisa? Um carrinho de mão para carregar o tijolo para lá e para cá. Você vai precisar de argamassa, cimento. Entendeu? Você não precisa assentar 1.000 tijolos num dia. Você pode pegar, você pode se planejando. Eu vou fazer, tipo, essa parede aqui em 3 dias, 4 dias, sei lá. Você vai devagarzinho, vai fazendo, vai vendo onde vai ter a sua... Aí tu tá com a planta na mão, tu tem que estar com a planta na mão. Vai vendo onde tem a elétrica, onde tem a hidráulica e tal, vai seguindo. Outra coisa, a elétrica é só assim, você não consegue passar lá assim. Então você tem que se planejar,
Então, às vezes, você vai gastar um pouco mais de fio. E aí você vai resolver tudo por cima, né? Porque o fio só sobe ou desce. Você pode resolver embaixo também, né? Você... Não é muito bom, né? Passar o fio no chão, mas dá também. Você fazer as coisas, né? Enfim. Então você consegue até nem precisar de mão de obra. Você vai precisar mais de ajuda na hora que você for concretar o chão, na hora que você for fazer uma laje. Mas isso às vezes você pega uma empreitada, você vai tijolando tua casa, aí você chama um cara de empreitada, ó, faz a laje. Ó, faz aí a concretagem da casa toda. Aí vê, né, onde vai ter ralo, onde vai ter não sei o quê. Passa o esgoto, passa... Se tiver que passar algum fio, já passa logo, algum conduíte de internet, sei lá. Então, você pode economizar muito com a mão de obra. E, assim, repetindo, cozinha, banheiro, cara, tu economiza muito, velho. Reboco interno, externo, cara, que é uma mão de obra que demora, o reboco demora muito, entendeu? Então tu vai lá e pinta lá, ou resina, ou inverniza, pum, acabou. Você vai ter que pintar a tua casa mesmo. Então, é óbvio que a resina é um pouco mais cara, mas também ela dura muito mais. Essa parede aqui, dessa mão aí de resina, isso é uma resina. Já tu pode passar a mão suja, tu pode... O cara, os troços não estraga, entendeu? Então, a gente fez uma parte aqui do tijolo ecológico. Faria de novo? Talvez hoje, com a experiência que eu tenho, eu faria. Não pelo preço que eles estão vendendo o tijolo hoje, tá? Eu acho que tá mais de R$ 1 o tijolo. Então, eu não sei quanto que tá o tijolo normal hoje, mas assim, na época que eu comprei, acho que o milheiro do tijolo normal, cara, era... Aumentou, eu sei que aumentou, acho que até dobrou de preço. Mas eu acho que era R$ 370, sei lá, R$ 400. Um negócio assim. Eu sei que sai muito mais barato o tijolo comum. Tá? Enfim. Aí você tem que fazer a amarração do tijolo nas quinas. Você tem que fazer o concreto. Você põe a ferragem. Ah, tem problema eu ir jogando o concreto aos poucos? Eu acho até que não. Mas você deixa dar uma altura maior, né? Aí você joga o concreto. Assim, tem um monte de dica na internet, no YouTube, um monte de gente ensinando a fazer, tá? A obra com tijolo ecológico, ela não é difícil de fazer, dá para fazer, entendeu? Enfim, a ideia do tijolo ecológico, ela não é ruim. Você pode fazer uma obra barata com tijolo ecológico, desde que você consiga fabricar o seu tijolo ou consiga comprar ele num preço bom, tá? E se você tem um local, por exemplo, às vezes é até uma... Mas isso é coisa utópica, né? Mas às vezes você tem um local lá e quer fazer uma construção mais popular. Fabrica o tijolo lá mesmo. Você compra a terra... Olha lá, brincando com o bicho. Você compra a terra, manda vir terra, você fabrica lá o tijolo. Entendeu? Aí sai muito barato, entendeu? Se você fabricar o tijolo, você comprar a terra e fabricar o tijolo, sai muito barato. Tá? Você vai construir uma casa muito barata. Agora, pagar aí R$ 1,50, R$ 1,50, sei lá, pro tijolo, igual o pessoal tá cobrando, aí não tem como. Aí você vai gastar muito dinheiro. Certo? Malucão. Maluco os cachorros. Aí você vai gastar muito dinheiro. Eu vou fazer uma área de churrasqueira, de não sei o que. Dá pra fazer. Vou fazer tipo um carramanchão, sei lá, uma área de lazer. Dá pra fazer. Tá bem tranquilo, tá? Agora, o bom e o velho tijolo é o bom e o velho tijolo, né? Aí você faz uma obra mais tranquilo, mais, né? Você tem mais mão de obra, você tem o tempo, você tem
também você tem que comprar um tijolo bom, de boa qualidade, né? O tijolo que eu comprei aqui era muito bom mesmo. Bom, o tijolo normal, não o ecológico. O ecológico eu me lasquei bonito. Então hoje eu não faria obra mais de tijolo ecológico, como eu não fiz, pelo fator do custo e pelo fator da qualidade, que eu perdi a confiança dos caras, né? Eu não vou ficar procurando aí e tal, né? Mas se você tem certeza que o cara tem um tijolo de qualidade num preço bom, ou você consegue fabricar um tijolo de qualidade muito barato, aí, cara, aí vale a pena. Eu acho que vale a pena. Beleza? Valeu!